Lemos vai fazer a reforma de Belém e uma das condições vai ser fazer essa reurbanização da cidade com mangueiras. A ideia de que a cidade tivesse uma temperatura mais amena. E graças a Deus ele fez esse projeto, porque senão essa cidade seria um inferno, né, gente? Então, quando a gente está debaixo das mangueiras e a gente vai numa área sem árvore, a gente vê a diferença da temperatura na cidade. E ela já se incorporou, né? Mas hoje, os botânicos dizem que o número de mangueiras diminuiu muito, né, na cidade, porque elas ficaram centenárias, então tem que ter todo o processo de podagem, né, e tratamento dessas mangueiras, muito, nas raízes delas jogaram muito concreto, toda a cidade isso aconteceu. Esse período de chuva, até que ainda não caiu nenhuma, mas daqui a pouco cai. Né? Então, período de chuva, pelo menos todo ano, 5 a 6 mangueiras caem. Então, quando chove, não fique embaixo de mangueira, nem com carro também, é perigoso, tá? Porque elas são centenárias. E uma vez eu conversei com uma engenheira florestal, ela me dizia o seguinte, que cortam as mangueiras aqui nos períodos errados, que cortam no período de festa. Cortam quando? Setembro para o Sírio, que não é o melhor período da podagem, né, dessas mangueiras. Enfim, tem toda uma questão que se discute do projeto, inclusive, de que a gente fala que a cidade das mangueiras, mas já foi, né? As mangueiras estão onde? Estão só nesse centro, né, imediato, até São Brás, mais ou menos, né? E não foi feito nenhum projeto de arborização para a cidade. Nossos bairros periféricos são um deserto, né? São muito quentíssimos. Então, é fácil, quando você está embaixo de uma mangueira e vai para uma área que não é arborizada, a gente vê essa diferença. Então, esses projetos de plantar uma árvore, isso é interessante também, né? Se todo mundo plantasse na frente da sua casa, do seu condomínio, árvores, jardins, nós teríamos uma outra cidade. Então são projetos que têm que também ser pensados aí para a cidade, né? Mas a manga é um símbolo, né? Virou um símbolo, evidentemente, também da cidade de Belém. Então aqui é o Jonathan, né? Então o Jonathan vai falar um pouco aqui da São João. Eu convido também a professora Jussara, se quiser depois complementar, já que ela é nossa arquiteta mor hoje presente. Vamos explorar ao máximo a presença dela, né? Diz que hoje ia chover, por isso que ela veio, né? E não choveu, que bom. Já até convidei, né, professora, para a senhora também nos ajudar, né? Porque cada vez mais o enriquecimento também é sempre bom, né, para nós sabermos um pouco mais também da nossa cidade. Inclusive, é até bom a gente falar um pouco sobre essa praça aqui. E aí, qual é o nome da praça? É o quê? Largo São João, como é? Aí vocês sabem me dizer, vocês amantes de Belém, vamos lá. O nome dessa praça é Praça do Líbano. Sim, aonde estão esses carros é uma praça. É a Praça do Líbano. E nós estamos aqui dentro de um contexto, né, que é a igreja de São João. Tá. Essa igreja, ela veio também lá em 1622, justamente, né, com a questão também do Antônio Landi, né, vendo também outras questões, com uma capela simples. E aí eu trago também outros detalhes dessa questão. Por exemplo, alguém aqui foi já no roteiro de São José? O roteiro Estrada de São José, que teve ano passado, né? Teve um roteiro e a gente falou um pouco sobre a questão do fogo, né? Ali nos bombeiros a gente falou um pouco sobre isso. E aí a gente enfatizou um pouco sobre como era antigamente que se chamava, então, o bombeiro quando pegava fogo, né? Que eram através dos sinos das igrejas. Então, os sinos das igrejas tinham esse papel também de chamar a atenção para os bombeiros, né, nessa questão do fogo. E essa igreja aqui, vocês podem reparar, inicialmente vocês não veem o sino, né? Porque ela tem o quê? Detalhe italiano, né? Então, as igrejas italianas, elas não têm sino, né? Mas as igrejas com detalhes portugueses têm, como a catedral,
né? E outras igrejas também que a gente repara esses detalhes, tá? Só que o que acontece? Então a população, através disso, ela se guiava pelo sino, né? As horas, essa questão todinha. Então, o que foi que aconteceu? Houve-se a primeira modificação dentro da igreja, que foi justamente colocar do lado, quando se vocês tiverem a oportunidade, depois de voltar ali ao lado da praça, existe já um sino, né? Uma torre sineira pequena, que foi colocado então já na primeira modificação da igreja. A igreja ela tem formato octagonal, né? E também, além disso, a igreja ela tem pinturas em quadratura. O que seriam essas pinturas? Seriam as pinturas em formato 3D. Eu não sei se eu estou sendo clichê ou alguma coisa, mas tá aqui. Então a professora vai explicar um pouco mais para vocês um pouco dessa pintura também, né? E aí, então, vocês também veem um pouco da questão da iluminação também, justamente através daquele vitral ali, que já dá diretamente para o altar, né, também fazendo a iluminação da igreja. E aí, outro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês também, que foi colocado que essa igreja ela foi tombada em 1996, foi justamente também a colocação do pináculo, aquele objeto bem ali ao lado da praça, né? Também depois, se a professora quiser complementar, mas essas questões, se vocês forem olhar na catedral, né, entre a cruz central da igreja e a torre lateral, né, existe justamente esses pináculos também, que também são influência do anjo, né? Outro detalhe também que a gente lembra bastante aqui nessa praça são justamente a questão do cinema, né? Por quê? Porque aqui existia um cinema nessa praça, né? Vocês, antigamente, né, até foi um detalhe interessante que a gente viu lá em Mosqueiro, né? Que foi que também Mosqueiro tinha um cinema, né? Que ficava ali do lado da igreja de Nossa Senhora do Ó. E aquele prédio ali azul era um cinema, era o cinema Universal, assim como tinha outros, o Guarani, o Nazaré, que é hoje em dia a Americana, né, ali do lado da Basílica, existia o São Pedro. Então existia outros também cinemas, né, que foram dando lugares a cinemas comerciais hoje em dia dentro de shoppings. Mas os cinemas também eram dentro dos bairros, né? Agora eu vou passar aqui para a professora para ela complementar, no caso, a fala e também dar mais curiosidades, né? Então vamos todos prestar atenção. A questão da pintura que tem nessa igreja, a Igreja de São João, essas pinturas foram redescobertas na década de 1990. Elas ficaram escondidas por várias camadas de pintura, por muito tempo, até serem redescobertas nesse período, quando se instalou o IPHAN antigo, que tinha responsabilidade sobre isso, trouxe uma pessoa para fazer a decapagem, quer dizer, tirar as camadas de tinta que tinham por cima da tinta original, e apareceu essa pintura que é uma imitação do real. Por que se diz, esse nome de quadratura é um nome técnico, mas na verdade ela é uma imitação da realidade. Não é que o artista, o que o artista quer, na verdade, é mostrar que ele pode ser melhor, o pintor ser melhor do que um escultor. Ele quer mostrar que ele pode fazer a imitação de uma coisa que vai se tornar mais bonita do que a própria coisa. Então ele faz uma imitação da perspectiva, as janelas são pensadas para que a luz entre exatamente em pontos da pintura lá dentro, e essa pintura imita vasos, imita flores, imita estátuas. No centro da igreja tinha uma imagem que desapareceu, hoje tem uma tela, e essa igreja então foi recuperada nesse período.